Salve galera, professor Valci na área, dando continuidade à correção daqueles nossos exercíciozinhos, ok? Bora direto, questão 6. Para completar minha obra, restava uma última tarefa: encontrar a lei que relacionava a distância do planeta ao Sol ao tempo que levava para completar sua órbita. Por fim, já quase sem esperanças, tentei T2, D3. E funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei, a lei que liga cosmo e mente, que demonstra que toda a criação provém de Deus. Minha busca está encerrada. A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu. Bom, se é um pensador, se ele está fazendo levantando aí uma teoria científica, Idade Média não é. Então todas as questões que tiver relacionadas à Idade Média, a gente já dá-lhe um bico, ok? Então vamos lá. Item B, na Europa, posteriormente a Isaac Newton, e que sob forte influência desse filósofo e cientista, estabeleceu-se as bases da mecânica celeste. Não, ele está trabalhando aí a questão de distância e tempo. Em uma época de exacerbados conflitos religiosos que culminaram na Contra-Reforma. Não, nós estamos trabalhando aí já questão de leis científicas. A Contra-Reforma, ela vai surgir contrapondo, é óbvio, a Reforma. Contra-Reforma protestante. Letra D, período do Renascimento científico, e que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário baseados em observações do planeta Marte. Bom, começa-se aí a questão do Renascimento, correto. Formulação de leis, correto. Ele está trabalhando lá a questão de movimento, distância e tempo. Então, ao que tudo parece, letra D. Mas vamos aqui. Fim da Era Medieval e início da Era Moderna, período de triunfo da fé sobre a razão? Não. O fim da Era Medieval, o início da Era Moderna, é o período de conflito entre fé e razão. É quando vem aí brotando as ideias iluministas, as ideias do Renascimento, dando força ao humanismo, a razão frente à religiosidade, ok? Então, letra D, bora conferir? Correto, letra D. Passando para a próxima, 7ª questão. A grande síntese da ciência moderna, estabelecendo as leis físicas do movimento por meio de equações matemáticas e respondendo a todas as questões surgidas com a cosmologia de Copérnico, foi obra de Isaac Newton. Com ela, a física adquiriu um caráter de previsibilidade capaz de impressionar o homem moderno. A evolução do pensamento científico, iniciada por Galileu e Descartes, em direção à concepção de uma natureza descrita por leis matemáticas, chegava, assim, a seu grande desabrochar. A base da grande síntese newtoniana foi, de certa forma, preparada pelo humanismo renascentista que estabelece uma perspectiva dualista da realidade fundamentada na filosofia grega. Restringe o entendimento da natureza, tornando-a objeto de investigação somente da física. Aí aqui ele não vai estar restringindo o entendimento da natureza. Pelo contrário, o Renascimento, o humanismo, ele vem com essa ciência através do entendimento e do estudo dos fatos e dos grandes acontecimentos naturais, os grandes fenômenos da natureza. Pode ser um terremoto, um vulcão, tudo isso vai ser analisado agora no Renascimento, na Idade Moderna, não só como vontade de Deus, e sim como algo que está acontecendo na natureza. O que aconteceu na natureza para acontecer isso? C. Recupera teorias da antiguidade para explicar a natureza com ênfase em uma perspectiva mitológica? Não, ele não vai trabalhar a mitologia, da mesma forma que ele não vai trabalhar muito a questão religiosa, é sim a questão racional. D. Resgata o racionalismo da antiguidade, valorizando o homem no debate científico. Aqui é o que está mais próximo. Debate científico, valorização do homem, o humanismo.
ok? Letra E, mantém o quadro geral de conhecimentos teológicos? Não, morreu aí. Ele está trabalhando o quadro do conhecimento científico. Vamos conferir? Correto? Letra D. Então, a base da síntese de Newton, ela é o racionalismo. Vai se amparar lá nos filósofos gregos, lá nos filósofos romanos, os grandes pensadores da antiguidade, mas agora com a valorização humana, o pensamento científico, a racionalidade. Seguindo aí, oitava questão, em 1632, o matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei publicou o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, no qual três personagens de nomes Sagredo, Salviati e Simplício debatem sobre a obra, sobre a cosmologia copernicana e a cosmologia aristotélica. Ainda no mesmo ano, Galileu foi intimado a comparecer à congregação do Santo Ofício em Roma, acusado de defender as ideias de Copérnico, consideradas heréticas pela Igreja. Considerando o contexto histórico do processo e da condenação de Galileu Galilei pela Inquisição de Roma, assinale a alternativa correta. Então, ele está sendo acusado de quê, gente? Qual é essa ideia de Copérnico? Copérnico, ele cria uma teoria onde contrapõe o dogma religioso de que o mundo está no centro do universo, a Terra é o centro do universo, é a teoria geocêntrica, e que todo o resto gira ao seu redor. Então, Copérnico cria outra teoria, a heliocêntrica, onde ele diz que não, que o que está parado no centro é o Sol, e que os outros astros giram em torno dele. Mas então por que quem vai ser chamado pela Inquisição é Galileu e não Copérnico? Porque Copérnico, ele escreve toda a sua teoria, mas ele morre no ano de publicação do seu livro. Então, quando as suas ideias chegam a público, Copérnico já morreu. E como Galilei pega essas ideias como base do seu estudo e ele cria novos mecanismos para confirmar essas ideias, quem vai ser chamado pela Inquisição é Galileu. Só que Galileu, apesar de ser chamado pelo Tribunal da Inquisição, ele não vai ser executado. Ele vai a público, ele nega todas as suas teorias, ele diz que tudo aquilo está errado, eu estava doidão, um negócio lá, a cachaça que eu tomei estava com defeito, e ele nega tudo que falou, e ele é liberado pelo Tribunal Romano, ok? Então, a Inquisição proibiu os livros de Copérnico, relacionando-os ao Index Librorum Prohibitorum, por divulgar a heresia protestante? Não, ele vai ser proibido por divulgar uma nova teoria a respeito do que está no centro do universo, onde ele diz que não é a Terra, e sim o Sol, ok? Esse index, vocês lembram lá, vocês que já passaram pelo primeiro ano, ou a parte que vem da Reforma Protestante, esse index é um índice de livros proibidos criado pela Igreja. São aqueles livros que não pode ler, que quem lê vai morrer, aquela coisa toda colocada pela Igreja. Essa questão do livro proibido, ele fica muito à vista, muito detalhado no filme O Nome da Rosa, onde em uma parte lá numa cena, o líder do monastério larga de propósito um livro dito proibido, o mongezinho vai lá fazer a leitura, quando pensa que não está se estribuchando, cai morto, o livro proibido. Mas qual era a tática da igreja? Eles passavam um veneninho na borda da página, na hora da leitura, aquela famosa molhadinha no dedo aqui na língua, o veneno entrava nas veias e o cara passava mal, até morria ali. Então todo um preparativo ali para poder dizer que realmente aquele livro não podia ser lido pelos cristãos. Letra B. Os inquisidores descobriram nos diálogos entre as personagens do livro de Galileu Galilei passagens em defesa da magia como uma forma de legítimo conhecimento do mundo natural. Não tem questão de magia, é questão de ciência. Esses novos pensadores, eles não trabalham com mitos, com crendices, eles trabalham com experimentação, raciocínio lógico. C. O processo contra Galileu foi além de uma admoestação, ordenando que abjurasse da teoria heliocêntrica defendida por Copérnico e não a divulgasse nem a ensinasse. Pode ter sido isso? Galileu tem que negar a
a sua teoria, a sua defesa de Copérnico aqui por esse item? Sim, mas vamos ver o outro. Após o Concílio de Trento, os doutores da Igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação e diálogo com os filósofos? Não há essa conciliação, não há essa convivência pacífica nesse período entre os cientistas e os filósofos da Igreja. E letra E, o livro de Galileu Galilei foi motivo de escândalo e condenação por submeter a teologia à filosofia natural, questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada pelas Escrituras. Também não, ele é um livro, como eu acabei de falar, da ciência. Então, letra A, correta, C. O processo dele foi além de uma admoestação. Ele é ordenado a contradizer tudo o que ele havia dito em prol da sua vida. Olha aí, conferido? Então vamos lá para a nona questão. Com a Revolução Científica do século XVII, assistimos ao triunfo da aplicação do método experimental matemático pelas ciências naturais e o começo da realização do ideal da ciência moderna de um pleno controle da natureza e da sociedade. As ciências humanas, quando surgem no século XIX, procuram garantir sua racionalidade e legitimidade científica, tomando como referência as bem-sucedidas ciências naturais. Nesse sentido, verifica-se que é óbvio que o estudo das ciências humanas ele é um pouco mais complicado do que as ciências naturais ou a própria matemática, que elas são, digamos assim, exatas. As ciências humanas, ela trabalha com suposições, com análise comportamental, e o comportamento humano, ele diferencia-se de pessoa a pessoa. Às vezes você tem na casa 5 irmãos, cada irmão tem um comportamento diferente do outro. Então, quanto às ciências humanas, são sempre baseados em teorias mesmo. Criam-se teorias, há uma comprovação ali em meio à sociedade, como se fosse uma amostragem, mas não dá para se ter uma certeza absoluta. Por isso que diz que as ciências humanas, elas não são exatas, elas sempre são da teoria, são da observação mesmo. Letra A. As ciências humanas surgem estabelecendo uma diferença entre fatos humanos e fatos físicos, que são irredutíveis ao método experimental matemático. Pode ser? Provavelmente sim. Tem como você comprovar matematicamente o comportamento de uma pessoa? Não. Tem como você comprovar através de estudos da física, da química, da biologia? Não. Podemos ser os gêmeos, pode ser gêmeos. A maneira de agir de cada um é diferente do outro. Fisicamente iguais. Nascidos ali praticamente juntos, gerados juntos, mas o comportamento aqui fora bem diferente. Cada um segue o seu instinto humano. B. Em seu início, as ciências humanas não se preocupam em apenas quantificar os fenômenos humanos, mas procuram compreender o seu sentido e significado ocultos? Não, eles vão se preocupar com o todo. Na origem das ciências humanas, a tendência dita humanista procura adequar o método experimental matemático das ciências naturais aos estudos dos fenômenos humanos? Não, isso aí não tem como. Eles nem tentam. Como você vai comprovar matematicamente os motivos que fizeram com que o ser humano matasse o outro? Letra D. As ciências humanas, ao estabelecerem uma diferença entre fenômenos naturais e fenômenos humanos, privilegiaram a interpretação dos fatos em detrimento de sua quantificação? Também não. Quanto mais se estuda, mais perto de uma verdade, ou pelo menos de uma meia-verdade, ou pelo menos do que se acredita ser verdade naquele momento, você chega, ok? Então, quanto mais estudos, mais teorias, mais próximo de uma verdade. Próximo. E as ciências humanas surgem tentando assimilar e adaptar o método experimental das ciências naturais, enfatizando os aspectos observáveis acerca do comportamento humano? Também não. Então a gente vai lá, certo mesmo, letra A. Bora conferir? A. Ciências humanas surgem estabelecendo uma diferença. A diferença entre como a pessoa age e a diferença nos cálculos e
nas ações matemáticas, físicas, químicas e biológicas, ok? Partiu questão 10. Considere as afirmações abaixo sobre os processos de colonização e as estruturas sociais das Américas nos séculos 17 e 18. Nas colônias inglesas e francesas do Caribe, a unidade de produção predominante foi a pequena propriedade agrícola, em que trabalhava camponeses livres de origem majoritariamente europeia. Olha, essa questão aí, mão de obra livre em colônias na América, provavelmente deve estar errado, mas vamos seguir. 2. Nas colônias da Nova Inglaterra, predominaram as plantations de monoculturas exportadoras. Parou aqui. A Nova Inglaterra é a parte norte de onde é hoje os Estados Unidos. Lá vão existir basicamente plantações de subsistência. Eles não trabalham com plantação exportadora. A parte da Nova Inglaterra, essa parte norte-americana, desde o seu início eles vão se dedicar mais a comércio, eles vão implantar de certa forma uma certa indústria, uma certa manufatura. A parte sul, ela já vai ser mais agrícola, só que também não assim, aí a parte sul sim, plantations de monocultura, principalmente algodão, ok? Então a parte norte inglesa, ela tem agricultura de subsistência e não grandes plantations de monocultura para exportação. A Nova França, atual Quebec, os colonizadores estabeleceram um sistema senhorial baseado no feudalismo francês, o que gerou uma grande concentração de terras e uma baixa atração de imigrantes para esses territórios. Aqui sim. Tanto que esse sistema francês vai fazer com que depois haja, como ele vai ser pouco explorado, em certo período algumas áreas eles vão perder para os ingleses. Então a correta aí é apenas apenas o item 3, letra C. Bora ver? Certo? Vamos lá. 11ª, sobre a conquista e ocupação da América pelos espanhóis no século XVI, podemos afirmar que esse processo contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena? Não, até porque, eles vêm primeiro ao conflito, há muitas mortes, depois a exploração. Então, para se contribuir com o crescimento demográfico, teria que ter tido uma paz, as comunidades vivido em harmonia para poder crescer como civilização. Propiciou o domínio político e econômico dos criolhos que detinham o monopólio do comércio. Quem são esses criolhos? Não são crioulos, tá? Esses criolhos ou criolhos, depende de como se pronuncia em espanhol, eles são, na verdade, os filhos dos colonizadores já nascidos na América, tá? É uma palavra que não tem nada a ver com crioulos na nossa linguagem brasileira, tá ok? Então, eles não detinham monopólio. Quem detinha o monopólio de cara era a metrópole, eram as pessoas que estavam lá e muitos dos seus representantes que vinham para cá conduzir esse processo. Conduziu ao início do monopólio das companhias de comércio sobre a circulação de mercadoria e desestimulou a economia da metrópole? Pelo contrário, vai haver o início do monopólio sim, as grandes companhias sim, Companhia das Índias Orientais, Companhias das Índias Ocidentais, até a própria igreja vai ter a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, que eles vêm para cá com o intuito de catequizar, mas também serve como companhia de comércio, já que eles levam muitas riquezas daqui para a Europa. Então, isso vai estimular a economia, não desestimular. D. Levou à submissão das populações indígenas através do sistema de encomienda emita, que os reduzia a servidão permanente ou temporária. Vai ficar uma dúvida aí nessa questão da encomenda emita, que eu até já recebi aí uma dúvida que a pessoa ficou, que uma aluna ficou aí com relação a esse sistema. Mas vamos lá. Impôs a assinatura de tratados que regulamentavam as formas de convivência entre os indígenas e os conquistados. Não tem tratados, tá? Tem imposições. Então o correto aqui é a letra D. Mas vamos lá nessa questão. Encomenda emita. A mita, ela já existia aqui antes mesmo dos espanhóis. Tá? A mita é um sistema que vai ser usado muito pelos incas, pelos astecas,
Então elas vêm no sentido que, o que faz a mita? Há um sorteio dentro de um povo que foi escravizado ou que foi dominado, e as pessoas vão trabalhar principalmente nas minas. No caso dos povos pré-colombianos, essa mão de obra era usada muito nas minas. Então a pessoa trabalhava ali por um certo período, vencia esse período, ela recebia um pequeno pagamento, voltava para sua aldeia. Era feito o sorteio, outras pessoas iam para o trabalho. Então a mita, de certa forma, ela era uma exploração do trabalho, mas tinha aí uma pequena remuneração, ok? Já a encomienda não. A encomienda era um sistema colocado pelos espanhóis, ok? Onde eles utilizam a mão de obra compulsória das aldeias, tá? Aí, como bons cristãos, eles tinham que levar até o índio a salvação cristã, né? Educar os índios. Eu não estou te explorando, você está trabalhando, mas eu estou dando a você a palavra de Deus, eu estou salvando a sua alma, tá ok? Então, dois sistemas diferentes, o mais usado pelo espanhol, a encomienda, ok? A mita, ele só se apropria do que já existia lá. 12ª, após a conquista da América, o governo espanhol implementou a encomienda, um sistema de exploração do trabalho indígena em benefício da emergente elite conquistadora. Assinale a alternativa que indica características da encomienda. Acabei de explicar aí, né? Tranquilo essa para vocês, né? Molezinha, né? Divisão do território conquistado? Não, ela é forma de trabalho. Escravização comercial dos ameríndios através do incentivo do tráfico transatlântico? Não. Quais são o tráfico transatlântico? É com os africanos. Permissão para utilização do trabalho compulsório indígena, extração de tributos dos ameríndios por parte dos espanhóis? Olha, muito próximo, né? Permissão para o trabalho compulsório, pode ser? Pode. Implementação de grandes propriedades rurais? Não, a encomienda no sentido de que? Relação de trabalho. Consolidação das relações laborais, ou seja, relações de trabalho, baseado na adoção do trabalho assalariado? Não! Então, letra C. Permissão para a utilização do trabalho compulsório indígena. Quem dá essa permissão? O espanhol. Olha que legal, eu espanhol, estou permitindo você espanhol a pegar o índio e botar para trabalhar. Em troca, você espanhol bonzinho vai catequizar o indígena. Lindo, né? Lindo pro espanhol, não sei se pro indígena era lindo assim também. Beleza, gente? Encerramos aqui mais uma parte. Em breve estaremos retornando com o final dessa correção, ok, gente? Beleza? Valeu, até a próxima!